O manto foi entregue sem os fios mortais, mas a vingança já estava tecida. O palácio acordava antes do sol, e Catarina acordava antes do palácio. Seus dedos já se moviam entre os fios dourados quando os primeiros raios penetravam as janelas altas da sala de costura. A agulha deslizava como uma oração silenciosa, entrelaçando ouro puro no tecido azul escuro que se tornaria o manto cerimonial do Duque de Montebello. Ela nunca questionava a origem daqueles fios. Chegavam em pequenos rolos, mais pesados que pareciam, brilhantes como estrelas capturadas. O ouro verdadeiro sempre sussurrava quando tocava o metal da agulha. Este sussurrava diferente. Catarina, termine logo. O Duque precisará do manto para a cerimônia de hoje, disse Dona Helena, sua supervisora, passando rapidamente pela sala repleta de tecidos e rendas. Já está quase pronto, minha senhora, respondeu Catarina, sem erguer os olhos do bordado. Cada ponto era uma pequena perfeição, cada curva do desenho uma obra de devoção. 20 anos criando roupas para a nobreza haviam moldado suas mãos em instrumentos de precisão. Desde menina, quando sua mãe a trouxera para trabalhar nas cozinhas, ela observava os tecidos suntuosos que passavam pelos corredores. Agora era ela quem os criava. O manto do duque estava quase terminado quando chegaram notícias da cidade. Dom Rodrigo de Almeida havia morrido durante a cerimônia da colheita, fulminado por um raio que caíra do céu claro. Foi a mão de Deus, murmurou uma das costureiras mais jovens. Dizem que ele cobrava impostos cruéis dos camponeses. Catarina franziu o senho. Lembrava-se perfeitamente do manto que havia bordado para Dom Rodrigo, fios dourados em padrões intrincados, exatamente como este que agora terminava para o Duque de Montebello. Fios que sussurravam estranho contra a agulha. Quando terminou o último ponto, Catarina segurou o manto contra a luz. Os fios dourados brilhavam com uma qualidade quase metálica, formando um padrão complexo que percorria toda a extensão do tecido. Belo. Mortal? A pergunta se formou em sua mente sem convite, e ela a afastou rapidamente. Eram apenas fios, apenas arte. Apenas seu trabalho. Mas quando entregou o manto a Dona Helena, suas mãos tremeram levemente. E quando viu o Duque de Montebello partir em direção ao jardim onde seria realizada a cerimônia ao ar livre, Catarina sentiu um frio estranho percorrer sua espinha. Horas depois, os sinos da catedral dobraram em luto. O Duque de Montebello havia sido fulminado por um raio durante a bênção da colheita. Catarina deixou cair a agulha que segurava. Ela rolou pelo chão de pedra, produzindo um som que ecoou como um grito abafado na sala silenciosa. 2 nobres, 2 mantos, 2 raios. E seus fios dourados conectavam todas essas mortes como pontos em um bordado sinistro. Naquela noite, ela permaneceu acordada, fitando o teto de seu pequeno quarto nos aposentos dos serviçais. Pela primeira vez em 20 anos, Catarina tinha medo de sua própria agulha. O padrão emerge! A manhã trouxe mais que luz às janelas da sala de costura. Trouxe Dom Fernando, o conselheiro real, com uma expressão sombria e uma lista em suas mãos. Preciso falar com a costureira responsável pelos mantos cerimoniais, disse ele a Dona Helena, sua voz carregada de uma urgência mal disfarçada. Catarina sentiu o sangue esfriar em suas veias. Seus dedos, que bordavam uma manga simples, paralisaram completamente. Ela sabia, ainda antes de ouvir seu nome, que aquela conversa mudaria tudo. Catarina, aproxime-se, chamou Dona Helena. Caminhando lentamente, Catarina sentia cada passo ecoar como um tambor funeral. Dom Fernando a observava com olhos penetrantes, como se pudesse ler segredos escritos em sua pele. Nos últimos 3 meses, começou ele, desdobrando a lista. 5 nobres morreram fulminados por raios durante cerimônias ao ar livre, todos usando mantos que você criou. Explique-me essa coincidência. As palavras atingiram Catarina como golpes físicos. 5, não 2.
5 mortes que ela havia ajudado a costurar, ponto por ponto, fio por fio. Eu não entendo, meu senhor, murmurou ela, a voz mal audível. Apenas sigo as instruções que recebo. Os fios chegam, eu bordo conforme solicitado. Quem fornece estes fios dourados? A pergunta de Dom Fernando cortou o ar como uma lâmina. Catarina olhou para Dona Helena, buscando resposta ou proteção. Encontrou apenas confusão no rosto da supervisora. Sempre chegam com as instruções especiais, disse Dona Helena lentamente. Pequenos rolos de fio acompanhados de desenhos específicos. Pensei que viessem diretamente da Câmara Real. Da Câmara Real? Dom Fernando franziu o senho. Eu não autorizo tais detalhes. Quem assina essas instruções? Um silêncio pesado caiu sobre a sala de costura. Catarina sentia as outras costureiras observando, suas respirações suspensas, aguardando uma revelação que parecia crescer como uma sombra entre elas. As instruções. Catarina engoliu em seco. Sempre vem com o selo real, mas... Nunca há assinatura. Apenas a marca. Para a glória do reino. Pensei que fosse protocolo. Dom Fernando trocou um olhar alarmado com Dona Helena. Algo maior estava emergindo, uma conspiração que transcendia a sala de costura e alcançava os corredores mais sombrios do palácio. Preciso ver todos os desenhos que você recebeu, disse ele. E preciso examinar os fios que restaram. Catarina conduziu-o até seu baú de materiais. Lá estavam os rolos de fio dourado, pesados e estranhos, junto com os pergaminhos que continham os padrões bordados. Quando Dom Fernando tocou um dos fios, sua expressão se transformou completamente. Isto não é ouro, disse ele, a voz reduzida a um sussurro. É uma liga metálica, condutora. Alguém transformou seus mantos em armadilhas para raios. O mundo de Catarina desabou naquele momento. 20 anos de orgulho em seu trabalho, de dedicação artística, de fé em sua contribuição para a grandeza do reino. Tudo se revelava uma mentira escrita em fios assassinos. Suas pernas falharam. Ela se apoiou na mesa de costura, respirando com dificuldade. Quantos mais devem morrer usando minhas criações? Perguntou, a voz quebrada pela culpa e pelo horror. Dom Fernando dobrou cuidadosamente os pergaminhos e guardou alguns fios em uma bolsa de couro. Quando se virou para ela, seus olhos mostravam uma mistura de compaixão e determinação. Isso depende de você, Catarina, disse ele. Porque quem quer que esteja por trás disso ainda não terminou. E você pode ser nossa única chance de impedir o próximo assassinato. O manto do príncipe. 3 dias após a revelação de Dom Fernando, chegou a encomenda que Catarina mais temia receber. O pergaminho chegou como todos os outros, sem assinatura, com o selo real, instruções meticulosas. Mas desta vez, o nome bordado em letras elegantes na parte superior a fez sentir como se o chão se abrisse sob seus pés. Príncipe Miguel. O menino que ela havia visto crescer pelos corredores do palácio. Aquele que sempre a cumprimentava educadamente quando passava pela sala de costura, interessando-se genuinamente pelo trabalho das costureiras. Aos 16 anos, Miguel representava tudo o que havia de esperança no reino. As instruções eram as mais elaboradas que Catarina já recebera. O manto seria uma obra-prima, tecido púrpura real, detalhes em prata e um padrão dourado que cobriria quase toda a extensão da peça. Fios suficientes para atrair qualquer raio num raio de milhas. Catarina segurou o pergaminho com mãos trêmulas. A cerimônia seria dali a 1 semana. A apresentação oficial do príncipe como herdeiro, uma celebração ao ar livre nos jardins reais, com toda a corte presente. Não posso, murmurou ela para o papel, como se ele pudesse ouvir sua recusa. Não posso fazer isso. Mas mesmo enquanto falava, outra parte de sua mente já calculava os pontos necessários, as horas de trabalho, a complexidade do padrão.
20 anos de hábito não se quebram facilmente. Dom Fernando havia implorado o sigilo absoluto sobre a investigação. Se o verdadeiro culpado souber que descobrimos o método, disse ele, encontrará outras formas de matar. Formas que talvez não possamos prever ou impedir. Catarina começou a trabalhar no manto, cada ponto uma tortura. Seus dedos executavam os movimentos automaticamente, enquanto sua mente lutava contra a realidade do que estava criando. Uma mortalha disfarçada de grandeza. Na terceira noite de trabalho, ela tomou sua decisão. Esperou até que o palácio estivesse silencioso. Depois, sozinha na sala de costura iluminada apenas por velas, Catarina fez algo que jamais imaginara possível. Começou a desfazer seu próprio trabalho. Ponto por ponto, ela removeu os fios dourados do manto. Cada fio que extraía era um pequeno ato de rebelião, uma recusa a ser cúmplice de mais uma morte. Mas quando terminou, contemplando o manto sem seus detalhes mortais, Catarina percebeu o horror de sua situação. O manto parecia incompleto, obviamente alterado. Quem quer que estivesse por trás dos assassinatos saberia imediatamente que ela havia descoberto o plano. E se soubessem? O que fariam com uma costureira que sabia demais? Catarina olhou ao redor da sala onde havia passado 20 anos de sua vida. As agulhas e linhas, os tecidos e rendas, tudo parecia diferente agora. Instrumentos de arte transformados em armas de guerra. Ela dobrou o manto cuidadosamente e o colocou na mesa de entrega. Amanhã, quando Dona Helena o encontrasse, começariam as perguntas, e depois das perguntas. Catarina não sabia se veria outro amanhecer, mas sabia uma coisa com certeza: o príncipe Miguel não morreria vestindo sua criação. Nem que isso custasse sua própria vida. Na escuridão da sala de costura, rodeada pelos fantasmas de suas criações anteriores, Catarina fez uma oração silenciosa. Não por perdão, mas por coragem para enfrentar as consequências da única escolha certa que fizera em semanas. Lá fora, os sinos da catedral marcaram a meia-noite. O som ecoou pelos corredores vazios do palácio, carregando consigo a promessa de uma manhã que traria luz sobre segredos tecidos na sombra. E em algum lugar naqueles corredores, alguém já sabia que seus planos haviam sido descobertos. A descoberta. O manto estava exatamente onde Catarina o havia deixado, mas algo estava diferente. Dona Helena examinou o tecido com dedos experientes, seus olhos percorrendo cada centímetro da obra. O silêncio na sala de costura era ensurdecedor. Onde estão os fios dourados? A voz da supervisora cortou o ar como uma lâmina. As outras costureiras levantaram os olhos de seus trabalhos. Catarina sentiu o peso de todos os olhares sobre si, mas manteve as mãos firmes enquanto organizava seus materiais. 20 anos de experiência a ensinaram a esconder o medo. O padrão não ficou como esperado, disse ela, forçando casualidade na voz. Preciso refazer os detalhes. Dona Helena dobrou o manto cuidadosamente, mas seus olhos não se desviaram do rosto de Catarina. Havia algo novo naquele olhar, suspeita. Tens até amanhã ao meio-dia. O príncipe deve ter seu manto completo. As palavras carregavam uma ameaça velada. Não pode haver imperfeições. Quando Dona Helena saiu, levando o manto consigo, Catarina percebeu que suas mãos tremiam. A peça seria examinada por outros olhos agora, olhos que talvez soubessem exatamente o que procurar. O resto da manhã passou numa tensão silenciosa. As outras costureiras sussurravam entre si, lançando olhares curiosos na direção de Catarina. Ela tentou trabalhar em outros projetos, mas cada ruído no corredor a fazia sobressaltar. Foi ao meio-dia que Dom Fernando apareceu na porta da sala de costura. Seu rosto estava pálido, os olhos urgentes. Preciso falar convosco, disse ele baixinho, dirigindo-se a Catarina. É sobre o manto. Eles se encontraram numa alcova deserta, longe dos ouvidos curiosos.
Dom Fernando segurava um pergaminho em suas mãos e Catarina reconheceu imediatamente a caligrafia elegante. Recebi uma carta esta manhã. Ele disse, desenrolando o papel. De alguém que afirma saber sobre nossa investigação. As palavras no pergaminho eram poucas, mas cada uma delas era uma sentença de morte. A costureira sabe demais. A cerimônia deve prosseguir como planejado, ou ela pagará o preço de sua curiosidade. Catarina sentiu o sangue gelar em suas veias. Eles sabem que sabotei o manto. Pior que isso. Dom Fernando dobrou o pergaminho com mãos trêmulas. Eles sabem que eu estou investigando. Fomos descobertos, Catarina. Ambos estamos em perigo mortal. Um som de passos ecoou no corredor próximo. Dom Fernando segurou o braço de Catarina, seus dedos apertando com urgência. Escutai-me bem. Deixai o palácio esta noite. Ide para a cidade. Procurai refúgio onde possais. E o príncipe? A voz de Catarina era um sussurro desesperado. Se eu fugir, eles encontrarão outra forma de matá-lo. Se ficares, morrerás. Dom Fernando olhou diretamente em seus olhos. E tua morte não salvará Miguel. Eles sempre encontram um jeito. Os passos se aproximavam. Dom Fernando empurrou o pergaminho nas mãos de Catarina e se afastou rapidamente, fingindo examinar uma tapeçaria na parede. 2 guardas reais apareceram na entrada da alcova. Seus olhos se fixaram em Catarina com um interesse novo e perigoso. Dona Catarina das Agulhas? A voz do primeiro guarda era formal, mas havia algo sinistro em seu tom. Vossa presença é solicitada nos aposentos de Dona Helena. Imediatamente. Catarina dobrou o pergaminho e o escondeu entre as pregas de sua saia. Quando seguiu os guardas pelo corredor, sentiu que caminhava em direção ao próprio destino. Atrás dela, Dom Fernando observou até que desaparecessem numa curva distante. Suas mãos se fecharam em punhos e uma única palavra escapou de seus lábios. Perdão. A fuga. Os aposentos de Dona Helena estavam vazios quando chegaram. Os guardas se posicionaram na porta, bloqueando qualquer tentativa de saída. Catarina compreendeu que havia caído numa armadilha. Onde está Dona Helena? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. O guarda mais alto sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Ela virá em breve. Enquanto isso, deveis aguardar aqui. Para vossa própria segurança. A porta se fechou com um som definitivo. Catarina ouviu a chave girando na fechadura e depois os passos se afastando pelo corredor. Estava sozinha e presa. A sala era luxuosa, mas sentia-se como uma prisão. Catarina examinou cada canto, procurando uma saída. As janelas davam para um pátio interno, longe demais para saltar sem se machucar gravemente. Foi então que notou algo estranho. Sobre a mesa de Dona Helena, havia rolos de tecido que ela nunca vira antes. Sedas orientais, brocados raros e fios dourados idênticos aos que usava em seus bordados. Com o coração acelerado, Catarina se aproximou da mesa. Entre os papéis espalhados, encontrou listas com nomes. Nomes que reconheceu imediatamente. Todos os nobres que haviam morrido durante cerimônias nos últimos 2 anos. Cada nome tinha uma data ao lado e uma descrição detalhada das roupas que usavam quando morreram. As roupas que ela própria havia criado. Uma pasta de couro chamou sua atenção. Dentro dela, plantas arquitetônicas do palácio, marcadas com pontos estratégicos. Lugares onde as cerimônias aconteciam, onde os raios tinham mais probabilidade de atingir. Catarina engoliu em seco. A conspiração era muito mais elaborada do que imaginara. Não se tratava apenas de assassinatos oportunistas usando tempestades naturais. Era um plano meticuloso, calculado até o último detalhe.
O som de passos no corredor a fez recuar rapidamente da mesa. Ela se posicionou junto à janela, fingindo contemplar o pátio, quando a porta se abriu. Mas não foi Dona Helena quem entrou. Era Dom Fernando, ofegante e com roupas em desordem. Catarina, graças aos céus vos encontrei. Como entraste aqui? Ela sussurrou, olhando nervosa para a porta ainda aberta. Os guardas foram chamados urgentemente para outro lugar. Temos pouco tempo. Dom Fernando segurou sua mão. Descobri quem está por trás de tudo isso. Dona Helena? Dom Fernando balançou a cabeça gravemente. Ela é apenas uma peça no jogo. O verdadeiro mentor é o próprio Lord Chancellor. Ele orquestra os assassinatos para eliminar rivais políticos. Catarina sentiu como se o chão se movesse sob seus pés. O Lord Chancellor era o homem mais poderoso do reino depois do rei. Se ele estava envolvido, não havia lugar seguro no palácio. Talvez não houvesse lugar seguro em todo o reino. Temos de sair daqui agora. Dom Fernando a puxou em direção à porta. Ele sabe que descobrimos. Soldados já estão procurando por nós. Eles correram pelos corredores deserte, evitando as rotas principais. Dom Fernando conhecia passagens secundárias, escadas de serviço que os servos usavam. Cada sombra poderia esconder um inimigo. Quando chegaram aos estábulos, Dom Fernando já tinha 2 cavalos preparados. Para onde vamos? Catarina perguntou, montando com dificuldade. Para longe daqui. Há um mosteiro a meio-dia de viagem. Lá estará segura enquanto eu tento advertir o rei sobre o que descobrimos. Eles galoparam através do portão dos fundos, aproveitando a escuridão da noite sem lua. O vento frio cortava o rosto de Catarina, mas ela mal sentia o desconforto. Sua mente estava focada numa única terrível certeza. O príncipe Miguel ainda estava em perigo. E agora, com sua fuga, talvez não houvesse mais ninguém no palácio para protegê-lo. Atrás deles, no alto da torre principal, uma figura solitária observava os cavaleiros desapareceram na escuridão. O Lord Chancellor sorriu friamente. Tudo estava correndo exatamente como planejado. O sacrifício. O mosteiro apareceu ao amanhecer como um refúgio de pedra antiga entre colinas verdejantes. Dom Fernando ajudou Catarina a desmontar, seus olhos constantemente verificando a estrada atrás deles. Não havia sinais de perseguição, mas ambos sabiam que isso não significava segurança. Devo voltar, disse ele, entregando as rédeas de seu cavalo a um jovem noviço. O rei precisa saber a verdade antes da cerimônia de hoje à tarde. Catarina segurou seu braço com força. E, se for uma armadilha? Se o próprio rei estiver envolvido? Dom Fernando balançou a cabeça lentamente. Não acredito que ele saiba. O Lord Chancellor é astuto demais para envolver diretamente Sua Majestade. Mas se eu estiver errado... Ele não completou a frase, mas Catarina compreendeu. Se Dom Fernando estivesse errado, estaria assinando sua própria sentença de morte. A abadessa, uma mulher idosa de olhos bondosos, mas firmes, ofereceu refúgio a Catarina sem fazer perguntas. Ficai o tempo que precisardes, filha, disse ela, conduzindo-a a uma cela simples, mas limpa. Aqui dentro, só Deus julga. Catarina passou a manhã tentando orar, mas sua mente não conseguia se aquietar. As horas se arrastavam como eternidade enquanto ela imaginava o que estaria acontecendo no palácio. Dom Fernando teria conseguido chegar ao rei? O príncipe Miguel estaria seguro? Foi ao meio-dia que um jovem mensageiro chegou ao mosteiro, cavalgando como se o diabo perseguisse. Catarina reconheceu-o imediatamente. Era Tomé, o aprendiz da oficina de costura. Dona Catarina! Ele gritou, saltando do cavalo antes mesmo de parar completamente. Precisais voltar, Dom Fernando. Ele foi preso. O sangue de Catarina gelou. Preso? Por quem? Por ordem do Lord Chancellor.
acusado de traição contra a coroa. E há mais. O manto do príncipe. Alguém o completou durante a noite. Os fios dourados estão todos lá. Catarina sentiu as pernas fraquejarem. Todo seu sacrifício havia sido em vão. Quando é a cerimônia? Daqui a 2 horas. O príncipe já está se preparando. Tomé segurou suas mãos com desespero. Só vós podeis salvá-lo agora, Dona Catarina. Só vós. A abadesa tentou dissuadi-la. Filha, se voltares, será uma sentença de morte. Eles vos aguardam. But Catarina já havia tomado sua decisão. 20 anos de vida dedicada à corte. 20 anos vendo o jovem príncipe crescer. Ela não poderia viver consigo mesma sabendo que não tentara salvá-lo. Tomé, conheces as passagens secretas do palácio? O jovem assentiu vigorosamente. Meu pai era dos estábulos. Conheço cada túnel, cada escada escondida. Eles cavalgaram de volta ao palácio como demônios, chegando quando os convidados já se reuniam nos jardins para a cerimônia. Catarina podia ouvir os músicos afinando seus instrumentos, o murmúrio da multidão aristocrática. Tomé a guiou através de um túnel que emergia próximo aos aposentos reais. O príncipe deve estar se vestindo agora, sussurrou ele. Catarina emerge do túnel e correu pelos corredores familiares, seu coração batendo como um tambor de guerra. As portas dos aposentos do príncipe estavam guardadas, mas ela conhecia outro caminho. A janela dos fundos estava entreaberta. Catarina escalou com dificuldade, rasgando sua saia nas pedras ásperas. Quando finalmente conseguiu entrar, encontrou o príncipe Miguel diante de um espelho, ajustando um manto dourado sobre os ombros. Dona Catarina. Ele se virou, surpreso, mas claramente contente em vê-la. Que fazeis aqui? Pensava que havíeis partido. Vossa Alteza. Ela interrompeu, sem tempo para cortesias. Esse manto vai matá-lo. Michel riu, pensando que era uma brincadeira. Mas quando viu os olhos desesperados de Catarina, seu sorriso desapareceu. Do que falais? Em palavras rápidas e urgentes, Catarina explicou tudo. Os fios condutores, os assassinatos disfarçados, a conspiração do Lord Chancellor. Miguel escutou em silêncio crescente, seu jovem rosto empalidecendo. Mas se isso é verdade, ele disse finalmente. Como provamos? Como inspiramos o chanceler sem evidências que a corte aceite? Catarina sorriu tristemente. Há um jeito, Vossa Alteza. Ela começou a despir o manto dos ombros do príncipe, substituindo-o por sua própria capa escura. Tomaremos vosso lugar na cerimônia. Quando o raio me atingir vestindo vossas cores, todos verão que não foi um acidente divino. Não. Miguel segurou suas mãos. Não permitirei que morrais por minha causa. Vossa Alteza. Catarina sorriu com genuína paz. Tenho servido a coroa por 20 anos. Deixai-me servir uma última vez, da única forma que importa. Lá fora, os sinos anunciaram o início da cerimônia. Catarina ajustou o manto dourado sobre seus ombros, sentindo o peso mortal dos fios metálicos. Quando eu cair, disse ela ao príncipe, gritai para todos ouvirem. Dizei que foi assassinato, não castigo divino. Fazei-os examinarem este manto. A verdade está tecida nos fios. Catarina beijou a mão do jovem príncipe, depois se dirigiu à porta. Vivei bem, Vossa Alteza. Sede o rei que este reino merece. Ela abriu a porta e caminhou em direção aos jardins, onde trovoadas já começavam a rugir no horizonte. Atrás dela, o príncipe Miguel chorou pela primeira vez desde a infância, compreendendo que estava prestes a perder a mulher mais corajosa que conhecera. E nos jardins reais, enquanto primeiras gotas de chuva começavam a cair, uma costureira caminhou em direção à eternidade, carregando nos fios dourados de seu manto a salvação de um reino inteiro.
O sacrifício de Catarina ecoa através dos séculos, lembrando-nos que a coragem às vezes vive nos lugares mais inesperados. Mas nem toda heroína carrega agulha e linha. Em tempos mais distantes, outra mulher descobriu que suas próprias mãos alimentavam uma conspiração ainda mais sinistra. Helena, a padeira de Vila dos Santos, pensava estar distribuindo pão aos necessitados. Mas na verdade estava semeando esterilidade entre os pobres. Às vezes, a maior traição vem disfarçada de bondade. Conferi este vídeo que apareceu na tela para conhecer sua história devastadora.